Olá, graça e paz, Lubango, graça e paz, Angola. Queremos nesta manhã ah, agradecer a Deus por este momento que o Senhor nos concede de podermos partilhar com você aquilo que Ele tem colocado também em nosso coração. É, hoje é sexta-feira e como habitualmente nos reunimos nesse período para podermos partilhar a palavra do eterno Deus. Queremos então esperar que os irmãos entrem, que os irmãos se conectem, que os irmãos estejam ligados a este momento, a hora da coinonia. Hoje vamos dar sequência ao tema que começamos na sexta-feira passada, falando sobre características de uma pessoa chamada, características de um homem ou de uma mulher chamada por Deus para o ministério. Aproveito esse momento para agradecer a todos vocês que nos têm acompanhado, os nossos seguidores, nossos membros, nossos irmãos, nossos amigos. Louvamos e glorificamos a Deus pela tua vida. Queremos então agora orarmos para que possamos começar e assim partilharmos então a palavra do nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nesta hora, Senhor, queremos dedicar e consagrar a tua palavra, o começo e o término. Senhor, a todos que nos acompanham, abençoe poderosamente. É no nome de Jesus que eu estou orando com fé. Amém. Meu querido, vamos ler o nosso texto áureo. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, estamos no Pentateuco. Êxodo no seu capítulo 4. Leia comigo o versículo 1, vamos até ao versículo de número 10. Uma leitura um pouquinho extensa, diz assim o texto sagrado. Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: Não é possível que Yahweh te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: Um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: Lança-o na terra. Moisés, portanto, atirou o cajado ao solo e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahweh a Moisés: Estenda a tua mão e pega pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: Fazei isto para provar aos israelitas que Yahweh, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de facto apareceu a ti. E disse mais o Senhor: Põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquecida como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito, e Moisés levou sua mão enferma ao peito, e assim que atirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz a voz do Senhor, assim, diz a Bíblia, será o primeiro sinal. Acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tornarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Desde o último, no entanto, argumentou Moisés a Yahweh: Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Palavra do Senhor. Meu querido, hoje queremos dar sequência e nesse tema muito pertinente
que é características. Nós já definimos o que é característica. Característica é o que, pastor? Característica é algo que caracteriza alguém. É caráter, é distintivo. Ou ainda é algo que distingue alguém de outrem. Quando estamos a falar de característica, estamos a falar de quê? Estamos a falar de algo que distingue uma pessoa chamada de quem não é chamada. E também, quando nós falamos de característica de uma pessoa chamada, o que nos vem na mente na primeira hora é que Deus chama pessoas capacitadas, Deus chama pessoas eloquentes, Deus chama pessoas que estudaram, né? Deus chama pessoas intelectuais, Deus chama pessoas ricas, com dinheiro, com posse, Deus chama pessoas com pelo menos 1,90 m de altura, Deus chama pessoas com um bom porte físico. Quer dizer, é tudo isso que vem à nossa mente, né? Começamos a pensar em pessoas perfeitas, começamos a pensar em pessoas perfeitas, que na verdade não é assim. Deus não olha nesta perspectiva. Eu disse e repito, Deus não olha nesta perspectiva. Então, pastor, quais são as características de pessoas que Deus chama? Antes de eu entrar aqui responder essa questão, deixa também dizer que, olha, nós precisamos aceitar, precisamos compreender que, na verdade, ministério é algo sério. Ministério é algo sério, não é para pessoas brincalhonas. Ministério não é para bandidos. Ministério não é para pessoas que dormiram, acordaram e decidem fazer ministério. Não. Para dizer também que, olha, se Deus não te chamou ao santo ministério, ao sagrado ministério, por favor, não se coloque ali. Por quê, pastor? Porque, olha, nós servimos um Deus que é espírito, nós servimos um Deus que é espiritual, nós servimos num trabalho, numa obra que é espiritual. Logo, presta atenção, esse trabalho não é um trabalho natural. Ministério, repito, não é um trabalho natural. Ministério é um trabalho espiritual. Quer dizer que se você também não for espiritual, como diz ali João capítulo 14, no verso 24, Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você não for um homem espiritual e você quiser fazer esse trabalho que é espiritual, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Então, por favor, não te coloques aonde Deus não te chamou. Porém, também quero dizer que se você é alguém que foi chamado por Deus, por favor, não fuja do teu chamado. Por favor, não fuja do teu chamado. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Logo, quando você tem chamado de Deus, por favor, não despreze o chamado. Por favor, não fuja do teu chamado, porque Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em fazer a vontade dele para contigo. Logo, vamos agora entrar então naquilo que é o nosso tema no dia de hoje. Característica de uma pessoa chamada. Queridos, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, ali para Êxodo capítulo 4, versículo de número 10, onde Moisés vai dizer a Deus: Senhor, por favor, eu não sou um homem eloquente, eu não sou um homem preparado para fazer o teu trabalho. Eu não fui preparado. Quer dizer, Moisés, quando vai dizer que eu não sei falar, eu sou de língua pesada, Moisés também estava querendo justificar-se, estava querendo dizer: Senhor, eu não fui preparado. Eu dizia na sexta-feira passada que Moisés foi preparado em toda a ciência do Egito. Moisés estava a ser trabalhado, estava a ser preparado para ser o futuro rei do Egito. Moisés não foi preparado para ser pastor. Moisés não foi preparado para ser o libertador de Israel. Moisés não passou numa escola, diríamos se fosse hoje, Moisés não foi numa escola teológica. Moisés não foi numa escola de preparação pastoral. Moisés não fez isso. Assim, digamos,
em termos, né, de escolaridade. Moisés foi preparado nas universidades do Egito para ser rei, porque ele cresceu como príncipe. Ele cresceu como príncipe, estava sendo preparado. Mas Deus, dentro daquilo que é o seu projeto, Deus então estava chamando Moisés, tirado das águas com propósito para poder fazer a obra do mestre. E Moisés vai dizer: Senhor, por favor, eu não fui preparado para isso. Quer dizer que Deus chama para o seu ministério pessoas com complexo de superioridade, ou perdão, de inferioridade. Deus chama pessoas com complexo de inferioridade. Quer dizer, pessoas que não se acham capazes. Pessoas que não se acham em altura para fazer. Logo, presta atenção, quero aqui abrir um parênteses. Quando você vê alguém que se acha capaz de fazer alguma coisa, quando você vê alguém que se acha que não, eu sou pastor, né? Olha, essa pessoa já está a mostrar que ele não é chamado. Não é chamado. Olha, eu não sou contra as pessoas que, quando são ordenadas ao ministério, né, compram fato, alugam um salão para festas, enfim, convidam familiares. Eu não sou contra isso. Não, não sou contra. Mas eu gostaria de lhe dizer que, olha, entrar no ministério não devia ser, como muitos, motivo de alegria, motivo de saltar, motivo de jubilar, motivo de levantar bandeira, eu. Não, é minha forma de pensar. Sabe, ministério, naquilo que eu sei, naquilo que as experiências que eu vivo. Irmãos, ministério não é coisa de brincadeira, não. Ministério, por isso é que o pastorado consta na lista das 10 profissões mais difíceis de ser realizado na face da terra. Sabe, ser pastor não é coisa de brincadeira, como hoje eu vejo, que as pessoas dormem e acordam, já são pastores, já são apóstolos, já são bispo, já são profeta, já são HD. Não, meu querido. Sabe, quando você está a ser chamado ao ministério, você está a assinar um contrato para ser escravo, diáconos, doulos. Que o que, pastor? O diácono aponta mais para um mordomo, o diácono aponta para um administrador, alguém que cuida dos bens do seu patrão, sabe? Mas já o doulos aponta para quê, pastor? Aponta para um escravo, alguém que só faz a vontade do seu senhor, alguém que não tem expressão, alguém que não tem liberdade para expressar sua vontade. Logo, ser chamado, ser pastor, ser chamado ao santo ministério, você está a assinar um contrato para ser escravo. Você está a assinar um contrato para quê, pastor? Para sofrer por alguém, para sofrer por Cristo, para sofrer pela obra de Cristo. Então, eu quando vejo pessoas a entrarem no ministério, a jubilar e a festejar, que agora você é pastor e convida toda a família, quer dizer, eu começo a me perguntar, mas você tem noção daquilo que você agora vai fazer? Você tem noção de onde é que você está a entrar? Você tem noção? Então, queridos, Deus chama pessoas que com complexo de inferioridade, pessoas que se acham que não estão preparadas, pessoas que se acham que não são dignas, pessoas que se acham que não, eu não sou pessoa para estar ali. Eu não sou pessoa para estar ali. Moisés também sentiu isso. Deus chama pessoas que já falharam alguma vez. Êxodo 5, verso 22 e 23. Vai mostrar o que, pastor? Que Deus chama pessoas que já tentaram a primeira vez, não deu certo. Deus chama a pessoa que já tentou às vezes a segunda vez, também não deu certo. Já tentaste a terceira vez e às vezes também não deu certo, sabe? Quando você pensar que tudo acabou, quando você pensar que você fracassou, quando você pensar que... Olha, Moisés vai e fala com Faraó que Deus me mandou para livrar o povo, para tirar o povo e levar o povo para a terra prometida. E na primeira tentativa, Moisés recebe um não de Faraó. Moisés recebe um não de Faraó. Olha, muitas vezes, sabe, até quando você é chamado ao ministério,
Muitas vezes, quando você vai ser colocado em alguma igreja, sabe? Nem sempre na primeira vez você vai ser bem sucedido. Eu digo sempre, olha, muitas vezes pessoas chamadas, sabe? Na igreja onde você vai ser colocado, às vezes no dia da tua ordenação, pode acontecer alguma coisa, pode falhar, pode chegar naquele dia e dizer, olha, que não está faltando alguma coisa no teu documento, ou vão dizer que está faltando algum requisito, você ainda não fica triste, não pensa que tudo acabou, não. Você pode não ser consagrado, você pode não ser ordenado hoje, nessa primeira tentativa. Não perca a esperança, não perca a fé. Continua focado, porque, pastor, a tua hora da exaltação vai chegar. Então, Deus, muitas vezes, Ele vai chamar pessoas que já fracassaram uma vez, sabe? Às vezes você foi chamado ao ministério, foste consagrado a diácono, ou foste consagrado a evangelista, e às vezes você vai falhar, às vezes até você vai abandonar ainda a igreja por um tempo, você vai no mundo, você vai se corromper. Falhaste na primeira tentativa, não te desanimas. Deus vai te levantar na segunda tentativa. Ainda que você falhar na segunda, não te desanime. Vai na terceira tentativa. É ali, às vezes, onde também vem aquele debate. Será que as pessoas que já falharam uma vez no ministério já não podem voltar a servirem? Já não podem voltar a servirem com sucesso no ministério? Podem, sim, senhora. Podem. O teu fracasso hoje não determina o teu futuro amanhã. Eu disse, o teu fracasso hoje não determina o teu futuro amanhã. Hoje você pode fracassar na primeira tentativa, mas acredita na segunda, acredita na terceira tentativa. Sim, Deus chama pessoas que não são eloquentes. Eu disse, Deus chama pessoas que não são eloquentes. Eu quero ler dois textos. O primeiro é o que nós já lemos, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Diz o que, pastor? No entanto, argumentou Moisés a Yahweh: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada em minha língua. O segundo texto é de que, pastor? Jeremias. Jeremias, estamos no capítulo de número 1 de Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 1, leia comigo Jeremias 1, versículo de número 6. O que diz Jeremias, capítulo 1, verso 6, pastor? Jeremias 1, verso 6, diz assim, o verso 6, contudo eu redargui, ó eterno Yahweh, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Olha só, Deus muitas vezes vai chamar pessoas, escuta, que não têm o que, pastor? Que não têm uma boa oralidade. Pessoas que não são eloquentes. Sabe, meu querido? Deixa lhe dizer. Eu, quando era mais novo, o meu sonho era ser um cantor gospel. Eu sempre cresci nos coros. Eu já fui maestro. Eu cresci em bandas. Eu sempre fui muito ligado ao louvor, à música, sabe? Eu nunca pensei assim que eu seria pastor, sabe? E eu olhava assim para os meus amigos, meus contemporâneos, meus amigos de infância que crescemos juntos na igreja, que começaram a pregar muito primeiro que eu. E eu sempre dizia que não, eu não sei pregar, eu não sou um orador nato. Mas olha, enquanto eu pensava que eu não sou um bom orador, enquanto eu pensava que eu não tenho a eloquência, enquanto eu pensava, Deus me chama. Deus me chama. Em 2001, estava com 25 anos e Deus ordena-me ao ministério, Deus chama-me ao ministério e sou ordenado ao ministério de evangelista. E quando eu fui consagrado, e eu reconhecia que eu não tinha uma boa oralidade. Eu reconhecia, até porque eu também tinha uma língua pesada, como Moisés fala. Eu também gaguejava algumas vezes, sabe? E eu parei, mas eu vou pastorear, eu vou pregar como? Olha, e quando eu pensava nessa debilidade,
quando eu pensava nessa dificuldade, nessa debilidade que eu tinha, Deus começou a trabalhar em mim. Eu comecei a fazer um esforço de fazer o que, pastor? De começar a trabalhar na minha eloquência. Comecei a trabalhar na minha oralidade. Comecei a trabalhar na minha retórica. Comecei a trabalhar nisso. Comecei a investir nisso. Fiz cursos básicos de oratória. Fiz curso básico de retórica. E fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. Hoje, graças a Deus, estou aqui e prego o Evangelho pela graça do nosso Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Então, para te dizer, querido, às vezes você olha para você mesmo e você vai dizer que não, eu não sou um grande orador, sim, eu não tenho uma boa eloquência. Não, meu querido, invista somente e você vai ver que Deus vai fazer graça na tua vida e você vai ser alguém usado poderosamente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai colocar a qualidade que Ele deseja na tua vida. Você será, na verdade, um bom palestrante. Você será um bom orador. Você será alguém com uma eloquência que vai cativar os teus ouvintes e Deus vai te levar na presença de grandes oradores. Moisés era gago, por isso Deus coloca o seu irmão Arão, que é considerado o pai da oratória. Arão, que era um homem que podia ficar 1 hora, 2 horas a discursar para o povo de Israel, e o povo com atenção inclinava os ouvidos para ouvir aquilo que Arão dizia por intermédio de Moisés. Então Arão se tornou a boca de Deus. O que eu estou querendo dizer, meu querido? Que Deus hoje não precisa colocar alguém ao teu lado para ser a tua boca. Por quê, pastor? Porque Deus pode tocar tua língua. Deus pode tocar tua língua. Deus pode melhorar você. Deus pode aperfeiçoar você e te fazer de ti um grande orador, um grande pregador. Na verdade, fazer de ti alguém com capacidade de convencer com discursos os teus ouvintes, aqueles que te ouvem. Para terminar, Deus chama pessoas muito jovens. Muito jovem. Muitas vezes você fica pensando que não, eu ainda sou muito miúdo. Muitas vezes você fica pensando que não, eu ainda falta muito para o ministério. Escuta bem, eu te disse e vou repetir que eu fui consagrado, eu tinha 25 anos de idade. Eu comecei meu ministério concretamente no ano de 2000, e em 2000 eu estava com 24 anos. 24 anos. E quando eu vou na Bíblia, eu vou perceber, de acordo com Levítico, que Deus chamava os levíticos com 25 anos de idade. Sabe, meu querido? Eu entendo também que quando Salomão, em Eclesiastes 12, ali no verso 1, ele vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Aqui eu quero parar para dizer que Deus quer chamar-te enquanto você é jovem. Deus, Ele se preocupa com os jovens. Deus quer usar jovens. Jeremias, quando Deus chama ele, ele vai dizer que eu não passo de uma criança. Eu não passo de um jovem. Na verdade, quando Jeremias está a dizer criança, não se referia que ele era, na verdade, uma criança de 5 anos, de 3 anos. Não. Estava a se referir o quê? Estava a se referir que eu ainda sou bastante jovem. Eu ainda sou inexperiente, por outra palavra, para dizer também que Deus, Ele não chama pessoas capacitadas, pessoas experientes, não. Deus chama pessoas inexperientes. Deus chama pessoas que ainda estão a dar os primeiros passos. Sim. Meu Deus do céu. Você que se acha criança, é você que Deus está a chamar. Você que se acha muito jovem, muito miúdo. Por quê, pastor? Porque, olha, eu também começo a perceber que uma das razões por que Deus chama jovens é o que, pastor?
é porque Deus olha para você como alguém que quer dizer, como um vaso, como uma tábua rasa, sabe? Deus chama você ainda na juventude, por quê? Porque Deus quer que você aprenda com Ele, que você ganhe experiência com Ele. Deus não precisa pessoas capacitadas, Deus não precisa pessoas experientes, Deus capacita os chamados, Deus capacita os inexperientes, Deus capacita aqueles que têm um coração aberto para fazerem a obra dele, para responderem com satisfação ao seu chamado. Então, jovem, se você foi chamado, não fuja. Não fuja, não fuja, não fuja. Eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador aos meus 8 anos de idade. E para lhe dizer que hoje, aos meus 47 anos de idade, eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei em abandonar Jesus. Nunca pensei em sair da presença dele. Nunca pensei em rejeitá-lo. Pelo contrário, Jesus é tudo que eu tenho na vida. Jovem, você tem chamada. Jovem, você foi chamado. Então considere esta palavra e coloque em prática. Seja verdadeiramente um instrumento usado por Deus para a glorificação do seu santo nome. Eu sei que Deus está te chamando. Eu sei que Deus vai te usar poderosamente. Você que se calhar saiu da presença de Deus. Você que ainda foi para o mundo. Você que ainda diz que não, ainda sou muito jovem. Você que diz que não, eu vou esperar, quando eu tiver ali os meus 40 anos, vou voltar para a igreja. Quando eu estiver ali, quando eu tiver com os meus 50 anos, eu vou voltar para a igreja. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, sirva enquanto você pode. Sirva enquanto você tem idade para fazê-lo. Sirva enquanto ainda tens força. Sirva enquanto você tem, na verdade, toda a força do mundo para poder servir. Que Deus te abençoe ricamente. Sim, partilha essa palavra com quem você puder, ao máximo que você puder. Ajuda o maior número possível de homens e mulheres a terem contato com essa palavra. Ajude a nossa página a crescer. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, faça isso hoje. Reverendo Ananias Alberto, ok? Localiza-me, cadastre-se e não se esqueça de fazer o quê? Carregar o sininho para você receber notificações sempre que nós carregarmos mensagens novas. Deus te abençoe, fique na paz, fique no shalom, conto contigo. Dizer que a próxima semana, a próxima sexta-feira, não teremos a nossa habitual live, porque estaremos ocupados, estaremos na nossa convenção de obreiros, a Convenção Nacional de Obreiros da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola. Deus te abençoe, rico e poderosamente. Não se esqueça de orar por esse ministério. Não se esqueça de orar pelo café, a hora da coinonia. Fique na paz, fique no shalom de Deus. Que Deus ricamente te abençoe. Amém.